Sejam bem-vindos ao segundo dia do segundo Simpósio Ibero-Americano e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Eu me chamo Mariana Oliveira dos Santos, sou psicóloga e pesquisadora sobre o tema da subjetividade, integrante da comissão organizadora do evento e continuarei com as apresentações das atividades de hoje. Vocês receberão ou já receberam um aviso de que a sessão será gravada. Pedimos que aceitem a gravação, caso contrário, a plataforma não permite que vocês fiquem na sala. Informamos que durante as atividades da manhã do simpósio, manteremos o áudio dos participantes desligados para a melhor fluidez da comunicação, mas estimulamos que mantenham as câmeras abertas. Convidamos vocês a fazerem uso do chat para comentários e questões, canal em que contamos com o precioso apoio e mediação do Bruno Cobucci, psicólogo e mestrando, membro da comissão organizadora do evento. Nesse momento, daremos início à primeira mesa redonda temática intitulada Práticas Profissionais em Educação, Singularidades e Complexidades da Atuação orientada pela Teoria da Subjetividade. A mesa tem como debatedora a professora doutora Raquel Souza Lobo Guzzo. A professora Raquel possui doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, é membro do Comitê Assessor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, na gestão de 2022 a 2025, sendo pesquisadora Produtividade 1A neste conselho. Atua em programas de atendimento e acompanhamento comunitário, discutindo a formação e intervenção profissional, segundo a fundamentação da psicologia crítica, intervenções preventivas e psicossociais, psicologia da libertação e processos de tomada de consciência. É professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, nos programas de graduação e pós-graduação em psicologia. É atual editora-chefe da revista de Campinas intitulada Estudos de Psicologia. Temos também a satisfação de contar com a professora doutora Jeane de Jesus Silva para participar dessa mesa como palestrante. Ela é doutora em Psicologia do Desenvolvimento Escolar pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, com a tese intitulada Mudanças Subjetivas do Pedagogo Escolar, da Equipe Especializada e Apoio à Aprendizagem em Experiências de Formação Profissional Continuada. É mestre em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pelo Instituto de Psicologia da mesma universidade. Suas áreas de interesse são a formação profissional do pedagogo, a pedagogia escolar e a educação à distância. É membro do Laboratório de Novas Epistemologias e Desenvolvimento Humano, do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Subjetivo no Contexto Escolar. É também pedagoga da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Também teremos a satisfação de contar com a presença da professora doutora Luciana Soares Muniz como palestrante nessa mesa. Ela é doutora em Educação pela Universidade de Brasília, com o tema A Expressão da Criatividade na Aprendizagem, da Leitura e da Escrita e suas interrelações com o desenvolvimento da subjetividade. Suas principais pesquisas e publicações se referem à área de aprendizagem, criatividade, subjetividade, cotidiano escolar, leitura e escrita. Suas áreas de interesse são a criatividade numa perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento da subjetividade e a aprendizagem da leitura e da escrita. É professora titular do Colégio de Aplicação, Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, foi vencedora nacional do 11º Prêmio Professores do Brasil, na categoria de alfabetização, com o projeto intitulado Diário de Ideias. Foi também condecorada com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, grau de Cavaleiro da Ordem, pela Presidência da República do Brasil. Essa atividade terá início com a exposição das duas palestrantes. Posteriormente, a debatedora fará suas considerações, abrindo o debate com as palestrantes. Convidamos vocês a fazerem uso do chat para comentários e questões.
O Bruno Kogut irá organizar as perguntas feitas pelo chat durante as exposições e irá apresentá-las aos componentes da mesa para que sejam debatidas na etapa final dessa atividade, possibilitando a interação do público na discussão. Passamos a palavra à professora doutora Raquel Guzzo, que irá coordenar as atividades da mesa. Bom dia a todas as pessoas presentes, é muita satisfação. Eu estou aqui coordenando essa mesa, uma mesa importante, com duas pessoas que fizeram pesquisas também muito importantes para a escola pública e para a subjetividade humana. Eu queria, então, passar a palavra para quem vai apresentar primeiro. Bom dia. Obrigada, professora Raquel, né, pela palavra. E como a professora Raquel colocou, nós vamos fazer um pequeno diálogo, né, sobre uma experiência que nós tivemos no meu processo de doutoramento e que também reverbera na prática profissional enquanto pedagoga escolar da Secretaria de Educação e equipe especializada de apoio à aprendizagem. O nosso tema, a formação profissional contínua, orientada pelos pressupostos da teoria da subjetividade, um relato de experiência. O nosso principal objetivo com essa pesquisa foi especificamente, né, apresentar a ação formativa, intitulada Diálogos Pedagógicos, que foi elaborado, desenvolvido, né, e orientado pelos pressupostos da teoria da subjetividade e pelos princípios da epistemologia qualitativa do professor Fernando Gonzalez Reis. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto aqui, gente, travou aqui. A formação, ela nos inquietou no período em que eu estava no doutorado, conversando em parceria com a minha orientadora, nos inquietava muito as ideias de formação, né, continuada, que não pudesse romper com dicotomias, mesmo porque entendíamos a formação profissional continuada e entendemos a formação profissional continuada como a peça-chave à qualidade em uma profissão, quer seja em relação à necessidade e às demandas de uma época, quer seja por ambição e desejo pessoal de atualização e qualificação do indivíduo, né? Essa importância, principalmente, para quem planeja e para quem trabalha com formação, é em compreender as bases teórico-epistêmicas em que as propostas se constroem e se fundamenta. Torna-se, então, relevante para que também possamos entender como as mesmas podem reverberar e colaborar ou não, né, com o tipo de profissional e profissão e produção de conhecimento que se terá dentro do âmbito educacional. Foi então que nós pensamos, a partir do nosso trabalho, do nosso estudo dentro da teoria da subjetividade, na importância de considerarmos para isso a dimensão subjetiva dos processos formativos, utilizando como pressupostos e guias orientadores, né, a perspectiva da teoria da subjetividade de Fernando Gonzalez Reis. A partir disso, nos empenhamos em desenvolver uma proposta de formação que rompesse com as visões dicotômicas e instrumentalistas dos cursos preparatórios, abarcando, nesse sentido, a maneira como o indivíduo lida com a própria formação, a maneira como esse indivíduo se interrelaciona com o outro, né? E, principalmente, como o ambiente, né? O meio participa desse processo. Próximo. Considerar a dimensão subjetiva dos processos formativos implica em compreender como a subjetividade,
pode constituir-se de forma distinta ao longo de experiências tensionadoras dos indivíduos. Outro detalhe importante é pensar estratégias que possam mobilizar produções subjetivas que levem a importantes mudanças na subjetividade do profissional em condição de aprendiz. Além disso, principalmente, esses dois pontos implicam em pensar estratégias de reflexão vivencial, pela experiência de viver a situação reflexiva, cujo fim é tornar evidente para o indivíduo aprendiz processos de subjetivação de suas aprendizagens e atuação, ou seja, motivos que o levaram às escolhas profissionais, os tipos e modelos de aprendizagem que sustenta a própria prática e a própria forma de se colocar tanto no processo de formação, como também diante, né, das situações educacionais. Qual é o conceito que se tem sobre ensino e educação e que pauta as ações, mesmo que não se tenha ciência, né, no processo da ação, de que todas essas constituições subjetivas estejam guiando as ações no tempo presente do profissional. Essas ações muitas vezes norteiam e sustentam o modus operandi dentro do seu trabalho e, principalmente, frente aos demais campos de sua vida. A partir disso, a partir desse grande desafio, né, porque pensar uma proposta de formação a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar para além da dicotomia que geralmente os cursos, né, de formação ou as propostas de formação têm se pautado, foi um grande desafio. Mas a gente enfrentando esse desafio, chegamos a a proposta chamada Diálogos Pedagógicos, Processos de Formação Reflexiva. A proposta ela foi organizada e submetida como curso de extensão na Universidade de Brasília, em parceria com a gerência do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Isso porque o campus, né, de pesquisa foi um serviço que existe aqui no Distrito Federal, chamado Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. É um serviço multidisciplinar, de suporte à investigação, mas também ao planejamento e organização de estratégias que favoreçam aprendizagens dentro da escola. Essa equipe ela é formada por um pedagogo e por um psicólogo escolar. Dentro da nossa pesquisa, a gente entende a atuação desse pedagogo como uma atuação escolar. Por isso, a gente chama, dentro da minha tese de doutorado, a atuação do pedagogo como pedagogo escolar. Então, seria uma atuação do pedagogo escolar e do psicólogo escolar dentro dos processos de aprendizagem na escola. Então, o objetivo principal da proposta foi a promoção da reflexão orientada teoricamente, principalmente preocupando-se com a implicação emocional dos profissionais, né? E dentro de uma construção compartilhada e dialógica, desenvolvendo possibilidades e meios de produção de recursos subjetivos que tanto atuem e gerenciem seus modos de ação, como quais caminhos reflexivos sejam viáveis à produção de novos sentidos subjetivos necessários às atualizações de suas práticas, de modo a melhor dialogar com as demandas de seu campo de trabalho. O curso inicialmente foi pensado presencial, mas devido à pandemia, nós o reorganizamos e ele foi ofertado totalmente online. Teve uma carga horária de 180 horas, distribuída em 2 etapas e 5 módulos de trabalho. Atendeu a 14 pedagogos escolares, né, que atuam nesse serviço, sendo que cada pedagogo representava uma regional de ensino aqui do Distrito Federal. Para quem não conhece, o Distrito Federal tem 14 regionais de ensino. E em cada regional de ensino
a gente, então, fez um processo, né, de encontrar colaboradores desse serviço que representassem as suas regionais. Então, nós acabamos trabalhando com 14 profissionais, né, que nos ajudaram, de maneira colaborativa, a compreender os desafios, mas também as possíveis produções subjetivas que um tipo de proposta inspirada na teoria da subjetividade poderia nos ajudar. Próximo. E aí, um dos grandes desafios das nossas estratégias dentro do diálogo pedagógico foi não perder de vista, né, alguns dos elementos da teoria que sustentam, né, que tanto dão suporte à teoria, mas como também poderiam nos trazer informações importantes que também nos ajudassem a reajustar no processo a nossa prática de interrelação com essas pedagogas para ajudá-las nesse desafio de produzir, de mudanças em suas produções subjetivas. A gente, para quem tem já um contato com a teoria da subjetividade, percebe que a subjetividade humana, né, a grande contribuição que a teoria da subjetividade traz é exatamente pensar essa subjetividade humana a partir de uma constituição complexa, histórico-cultural, de nível individual, mas também, né, a partir do social, essa importância da produção do sentido subjetivo e, principalmente, esse sistema configuracional, esse sistema da configuração subjetiva. Então, um dos grandes passos iniciais foi pensar quais eram as subjetivações, né, que esses profissionais traziam para colaborar com o curso, mas também tinham constituído, né, subjetivamente, e que, de alguma maneira, orientavam a sua ação. O nosso grande desafio, a partir disso, foi mobilizá-los a um processo de reflexão, processo teoricamente reflexivo sobre teoria e prática, de maneira que eles pudessem, nesse processo, pensar sobre, né, suas ações, mas também pensar sobre o que é que mobilizava essas ações, qual era a constituição da configuração subjetiva sobre a ação de aprender, a ação de ser informadoras também dentro da escola, que as levavam a agir da maneira como agiam, e o que poderia também ser feito em relação a uma outra possibilidade de ação. Próximo. Em relação às etapas, como falei no slide anterior, foram duas etapas. A primeira etapa, ela primou pela questão, pelo diálogo entre teoria e prática. Então, ela foi organizada em 4 módulos, né? Cada módulo teve um objetivo, né, de trabalhar essas profissionais dentro de situações ou de estratégias, né, de vivências que pudessem colocá-las em reflexão consigo mesmas e com sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, o primeiro módulo, ele teve como tema gerador, tema principal, as crenças, os valores aprendidos e as memórias, né? O que é que tinha em termos de memória, o que é que tinha em termos de subjetivações nesse sentido. Então, o principal objetivo foi refletir sobre as crenças, representações e memórias em relação ao processo de formação. O segundo módulo teve como tema principal a dimensão subjetiva do processo de formação profissional. O propósito foi colocá-las em reflexão sobre o processo de formação como mobilizador de sentidos subjetivos importantes para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, porque a gente não separou essas duas dimensões da vida das colaboradoras, né, no caso da vida profissional. Então, nós oferecemos situações em que as colocasse em termos de refletir sobre a sua trajetória, sobre a construção da sua trajetória profissional e como também essas construções, essas crenças,
essas ações estavam também interligadas e alimentadas por constituições, por construções de ordem pessoal, das experiências que cada uma traziam né, dos seus contextos familiares, dos seus contextos, das escolas por onde passaram, dos propósitos e o porquê das escolhas que fizeram. No módulo 3, nós, então, fizemos uma interligação a partir do trabalho com o tema A Dimensão Subjetiva do Ser Pedagoga do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Que aí objetivamos tentar entender, né, tentar possibilitar que essas profissionais entendessem como a produção de sentidos subjetivos implica na compreensão de ser pedagoga e de ser pedagoga desse serviço. Isso foi muito importante porque elas puderam se colocar diante, né, de escolhas. Por que o curso de pedagogia e não outro curso? O que é que as tornavam pedagogas e não outra profissão? O desejo de ser pedagoga esteve sempre presente ou foi algo construído ao longo da sua trajetória profissional? E o que é que elas estavam entendendo sobre esse ser pedagoga desse serviço? O que é que diferenciava de ser pedagoga, por exemplo, das outras colegas dentro da escola que também são pedagogas? Eu estou colocando muito no feminino porque, de uma maneira assim, imprevisível, a gente não tinha essa intenção, mas o grupo acabou sendo constituído totalmente só por pedagogas, né? Mas o serviço, ele tanto tem pedagoga como pedagogos. Então, o que as tornava, que diferencial elas tinham para oferecer, por exemplo, enquanto profissionais, enquanto pedagogas, dos demais pedagogos que estavam dentro da escola onde elas trabalhavam. Isso foi muito interessante, porque muitas, inclusive, elas acabaram se inquietando primeiro por perceberem que pouco ou muito conheciam sobre si mesmas e sobre a profissão que escolheram, e às vezes não acreditavam o seu potencial nessa profissão ou em sua habilidade, em seu potencial para agir como tal. E isso acabou inquietando muitas delas, e inquieta ainda, porque nós ainda temos contato com essas profissionais, né? Nós ainda né, acabamos nos constituindo como um grupo, né, de pedagogas que e ainda estamos em contato, conversando, e eu vejo ainda a inquietude e a busca por tentar cada vez mais se constituir dentro desse universo da pedagogia escolar. E o quarto módulo dessa etapa foi a dimensão subjetiva da atuação profissional do pedagogo das equipes especializadas de apoio à aprendizagem. Nesse último módulo dessa etapa, a ideia foi realmente, a partir das inquietações promovidas no módulo anterior, foi trazê-las, então, para entender as produções subjetivas que sustentam sua compreensão pessoal sobre a atuação profissional e a atuação dentro desse serviço. Ou seja, como é que elas, ao longo, muitas têm 10 anos trabalhando nesse serviço, outras estão chegando agora, outras já estão se aposentando dentro desse serviço na Secretaria de Educação, e a pergunta geradora, a pergunta que as mobilizavam é: qual é a identidade, qual é a marca, qual é a característica, né, qual é a trajetória que eu, enquanto pedagoga escolar desse serviço, tenho construído? Qual é a minha produção autoral dentro desse serviço? Como eu tenho, né, me constituído? Como a subjetividade social dos espaços onde eu estou também tem participado desse meu processo? Após, então, nós partimos para a segunda etapa, lembrando que nessa etapa, né, na etapa anterior, das 180 horas, elas foram divididas em 18 semanas. Nós nos reuníamos todas as segundas-feiras, elas chamavam as segundas-feiras do diálogo pedagógico, porque a gente parava para poder, né, nos debruçar sobre esse processo.
Porém, esse trabalho, essas estratégias, esses módulos, eles foram organizados semanalmente a partir de três atividades. 4 horas dessas horas dedicadas, né, dessas 9 horas dedicadas, era dedicado aos encontros que tinham com a pesquisadora, né, pesquisadora mediadora, vamos dizer assim, para podermos trabalhar processos teóricos, para podermos trabalhar uma reflexão teórica sobre aquelas temáticas lá que eu acabei de apresentar. Em ligação com isso, também, semanalmente, elas tinham um encontro individual comigo. Cada uma se encontravam comigo, porque nós pensamos para poder desenvolver o que nós chamamos de plano pessoal de desenvolvimento, ou seja, a partir das inquietações e da prática que elas estavam atuando, elas traziam uma situação prática, uma situação desafiadora, muitas vezes, dentro do trabalho delas, e elas, então, pensavam como elas poderiam, né, desenvolver ações, né, dentro do que a gente estava refletindo no processo formativo para poder também colaborar com sua atuação dentro da escola. E aí a gente fazia esses encontros individuais e eles eram retroalimentados. Então, questões que elas me traziam nesses encontros individuais as mobilizavam também em relação ao que a gente refletia no encontro, no grupo maior, nas segundas-feiras. E, às vezes, questões que elas traziam lá nas dinâmicas dos encontros coletivos eram utilizadas também para provocá-las ou para poder fundamentar as nossas conversas, né, as conversações dialógicas dentro dos encontros individuais. E assim elas iam fazendo um registro reflexivo dentro desse plano pessoal de desenvolvimento, uma espécie de diário de bordo, né? Ao longo do processo, elas tinham uma liberdade de poder fazer um registro dentro desse plano individual de suas inquietações, de suas reflexões, ou de provocações que muitas vezes o campo do trabalho trazia, e elas registravam lá, depois do encontro individual, elas socializavam comigo, e a gente ampliava, ou então inquietava mais a questão que elas traziam, ou então elas traziam dentro do encontro coletivo, quer seja aberto, né, com todo mundo, quer seja em pares, em grupos. A gente também primou muito por uma dinâmica da mediação estética. Ontem o Bruno, inclusive, ele trouxe a questão, né, sobre o lugar da arte e literatura como um potente mobilizador provocativo, né, de reflexão, de emoção, e a gente usou muito. Todo o curso teve um processo que a gente chamou de mediação estética, que é a utilização de produções artísticas, né, quer seja imagem, música, textos literários, para que pudesse desenvolver momentos, estratégias que colocasse essas colaboradoras em contato com suas próprias construções pessoais, em contato consigo mesmas, né? Para que pudesse, então, a partir desse contato, a gente fazer uma dinamização de interligação e de reflexão. Todo esse processo, por fim, ele culminou em um plano de ação. A ideia do plano de ação foi elas pensarem uma proposta a ser colocada em prática dentro da escola, né? Então, elas escolheram algo que elas perceberam que elas já estavam trazendo desde o início nos encontros da formação. Depois elas se encontravam comigo para poder a gente pensar um plano de ação dentro da escola, né? Um plano de ação que pudesse colocá-las em contato, tanto com o desafio, mas também com estratégias dentro da escola. Muitas, por exemplo, trabalharam com formação, né? Trabalham com formação, e aí o plano de ação foi trabalhar encontros de formação mobilizadores, uma escuta, né, daquele profissional.
outras trabalharam com a maneira de se posicionar junto à direção e professores dentro da escola. E, assim, cada plano de ação acompanhou o desafio que cada uma dessas profissionais apresentou para a gente. Próximo. Aí, então, nessa etapa, aí a outra etapa foi a etapa final. Pode passar para o próximo? Isso. Na etapa final, a ideia já foi a gente refletir, né, sobre o processo, sobre a caminhada. A gente fez os encontros, mas no sentido da gente refletir a quantas andamos, o que alcançamos, o que precisaria ser reorganizado. E o interessante foi que tanto elas apresentaram o plano de ação para suas colegas, né? E as suas colegas puderam também fazer sugestões, fazer observações, mas também elas puderam avaliar a própria experiência formativa, o que também serviu como um retorno para nós, enquanto colaboradoras, coordenadoras e mediadoras do processo formativo, sobre o que precisaria ser reajustado em uma próxima oferta da formação. Então, esse momento foi um momento mesmo de conclusões, a gente chamou de conclusões e reticências, porque a gente acredita que isso não para aí, né? E aí eu trago aqui nesse próximo slide um exemplo de inquietação. Ao mesmo tempo de inquietação, pode passar para o próximo, ao mesmo tempo de inquietação, mas também de como essas profissionais traziam, né, subjetivações sobre como deveria ser um processo formativo, ou como deveria ser, por exemplo, o papel de quem estava na condição ali, muito conhecida como formador. E eu vou ler rapidamente o diálogo. É um trecho, é um fragmento de uma das reuniões coletivas que nós tivemos. A pedagoga fala assim, espera só um minuto aqui. A pedagoga, né? Não comecei ainda, porque estou esperando você passar uma instrução mais específica. Isso em um dos encontros em que eu pergunto se elas já começaram o registro do plano pessoal de desenvolvimento, né? Se já está tudo ok, e aí está tudo ok, vocês estão registrando, começaram o registro. E aí uma delas começa o diálogo, né? Não comecei ainda, porque estou esperando, né, você passar uma instrução mais específica. Aí a pesquisadora, mas já expliquei no segundo encontro e hoje apenas reforcei. E também está no plano de curso que vocês analisaram. A outra pedagoga, a pedagoga 11, eu sei, mas acho que estamos acostumadas com o modelo. A pesquisadora, entendo. Outra pedagoga, a pedagoga 16. É verdade. A gente, até na universidade, se acostuma tanto em ouvir o texto tem que ser assim, assado, para ter validade acadêmica. Aí ficamos viciadas nessa condução. A pesquisadora, certo. Mas o que vocês compreendem, então, sobre como deve ser essa escrita? Estava analisando o currículo Lattes de vocês e as ouvindo compartilhar suas experiências, sem falar que conheço algumas de vocês antes desse curso, e a preparação de vocês as precedem. Então, me pergunto, por que querem que eu determine o modelo, o layout técnico desse trabalho? Porque para nós, no caso as formadoras, né, do curso, da formação, da proposta, o que nós consideramos essencial para esse processo de produção escrita, nós já compartilhamos com vocês. Aí, nesse momento, elas fizeram uma pausa, ficaram em silêncio, até que a pedagoga 3 rompe o silêncio e fala, ai, nossa, agora fiquei com vergonha. A pesquisadora, né? Como assim? Esse puxão de orelha me tirou do meu eixo, enquanto quem pensava saber algo sobre formação e construção da minha formação. A outra pedagoga, verdade, somos muito dependentes de outro dizer o que temos que fazer.
Aí a pedagoga fez contraditório. Então, esse trecho que eu trago aqui, entre tantos outros que teve, é apenas para inquietar sobre como essas profissionais, e elas também são formadoras, trabalham com processo de formação dentro da escola, como, ao serem colocadas com o tipo, né, o desenho que o diálogo pedagógico teve, as inquietava, porque nós procuramos dar autonomia a ela, né, em termos de dar autonomia a elas, em termos de ação, em termos de organização. É claro que nós apresentamos, dialogamos no início, nós discutimos o plano de curso, o plano de estratégia com ela, de como as coisas poderiam acontecer, tomamos decisões juntas, mas no processo elas ainda esperavam, né, e cobravam um tipo de ação dentro de um formato que elas já tinham subjetivado do que era um modelo de curso. A partir disso, a gente trabalhou bastante. O próprio processo de vivência, né, do Diálogos foi um processo inquietador para elas. E aí a gente percebeu o seguinte com o Diálogos, sobre a importância de que os contextos formativos, para que tenham uma qualidade de mobilização à produção subjetiva, devam primar por algumas garantias. Primeira garantia, as ações de trabalho conjunto e de mobilização, pode passar para o próximo, Adelmo. Ações de trabalho conjunto e de mobilização de sentimento de pertencimento de grupo, elaboradas e reajustadas no curso da ação. Então, uma das coisas muito importantes foi elas se sentirem pertencente àquele espaço formativo, né? Aquele espaço de provocações. Elas não se sentirem à parte, elas não se sentirem subjugadas, elas não se sentirem sabendo menos ou sabendo mais, mas elas se sentirem ali também constituintes e constituidoras daquele processo. Outra garantia importante é o tensionamento pela dialogicidade, a reflexão e mobilização da emocionalidade. Isso foi de extrema importância, porque não se trata da dialogicidade só pela conversa em si. A professora Cristina e o professor Fernando, em um dos cursos introdutórios ao simpósio, falaram muito bem sobre esses dois pontos, principalmente sobre a dialogicidade. É um diálogo que implica o diálogo consigo mesmo, o diálogo com aquele outro ali, a alteridade diante do diálogo, né? O respeito também do saber do outro, o respeito do seu saber, mas principalmente a criação de um ambiente em que essa relação ela seja também mobilizadora de todos ali envolvidos, né? E a questão de um ser integral, não só para propiciar a razão, mas também considerando que razão é também emoção e vice-versa. Então, por isso, a garantia, e aí é a questão da relação integradora dos processos, principalmente em relação ao pessoal e profissional e a teoria e prática. Não há uma dissociação entre a professora mãe, a professora filha, né, ou a pedagoga esposa, ou a pedagoga que passou por toda uma situação, experiência infantil da pedagoga. Então, é um ser. E esse ser, essas memórias, essas experiências, elas estão ali naquele processo constitutivo da subjetividade daquela profissional e precisa ser considerado. A importância da compreensão das representações socioculturais, permeando e orientando o processo individual e social. A não neutralidade do sistema integrador das dimensões, né? Ou seja, o espaço né, em que nós somos constituídos e a subjetividade social dos espaços, então, elas são ela tem uma participação, não tem como falar em subjetividade humana a partir da perspectiva da teoria da subjetividade, sem falar no imbricamento, mas também né, na importância entre subjetividade individual e também subjetividade social, e como as duas participam desse processo. A questão do outro e, principalmente, é importante a questão do eu, como eu lido com o meu próprio processo de formação.
Dani, A, a não soberania dos saberes, já estou Dani, terminando, né? E outros tá. saberes, e a formação como vivência socio-relacional irrigada emocionalmente, orientada teoricamente. Então, esse pode passar para o próximo, já estou terminando. Então, essa inter-relação de dialogicidade, emocionalidade e reflexividade deu o tom de todo o processo. Assim, teve muitos desafios e aprendizagem, que foi romper com as dicotomias, e principalmente sobre mudanças que não são imediatas, né? Precisam de historicidade e tempo, historicidade porque não acontece no vácuo, mas a partir do vivido, e tempo porque são processos humanos para se constituírem, requerem tempo do coletivo e das pessoas, que por isso, ao entendê-lo para além da caracterização cronológica, o entende como singular e diferenciado em cada processo e para cada pessoa desse processo. Então, assim, essas são as referências principais. Gratidão pela atenção de todos. Professora Raquel. muito obrigado, Giane. A gente poderia ter ficado mais tempo ainda ouvindo você, mas nós temos um limite de tempo, então é entre 20 e 20 Claro, minutos, e eu tive que dar um toque para você, para claro, professora. é uma pena. Então, eu passo agora a palavra para a professora Luciana, né, que vai continuar a apresentação e depois a gente vai fazer o diálogo. Para aqui. Professora Bom Luciana, dia, professora Luciana, eu vou bom pedir, dia. Ah, bom dia, eu vou pedir para você olhar para mim. Você está me vendo? estou te vendo. Você olhar para mim, quando eu levantar a caneta assim, é porque você está chegando nos 20 minutos, aí você teria mais 5 só para a gente poder estender, tá bom? Combinado, combinado. Obrigada, professora Raquel. Muito bom, muito bom. Bom dia, pessoal, né? É um prazer imenso estar aqui, né? Agradecer demais esse convite especial, no momento de um seminário, de um simpósio tão importante e que traz essa temática da prática profissional com grande ênfase. Então, é um prazer imenso estar nessa mesa, agradecer à professora Raquel, a Giane, por fazerem parte aqui conosco, né, desse espaço dialógico que a gente está tecendo aqui. E agradecer toda a comissão organizadora desse evento que está brilhante, né, com tantas ações e que a gente já participa aí desde a sua gênese também. Bom, eu sou a professora Luciana Muniz, né, da Escola de Educação Básica, vou falar para vocês sobre uma metodologia que aí tem tudo a ver com a subjetividade, tem seus pilares na subjetividade, então assim, vou começar aqui a apresentação para vocês. Vocês estão vendo os slides, Raquel? Sim. Sim? Ok, então vamos lá. A gênese da metodologia diário de ideias, está, né, no meu doutorado em educação, que fiz com a professora Albertina Mitijans Martinez, na Universidade de Brasília. Nesse doutorado, nós pesquisamos sobre como as crianças aprendem a ler e a escrever e como a criatividade se expressa nesse processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem complexa, como é a aprendizagem criativa, se favorecia ou não o desenvolvimento da subjetividade. Então, aí a gente foi vendo as relações que existem entre as formas de aprender e o desenvolvimento subjetivo também. Esse doutorado hoje, né, publicado em um livro, né, que junto com a professora Albertina, nós condensamos esse trabalho todo e organizamos, então, esse livro que se encontra aqui na tela, mas a gente vai compartilhar o material com vocês para ter acesso também aos materiais. Só um minutinho. Aqui. Então, vamos lá. O diário de ideias, então, ele surge dentro da tese como um recurso metodológico, né, um recurso para a gente, então, acessar um pouquinho mais, né, adentrar ali pela espontaneidade de expressão das crianças, entendendo que as crianças, né, sempre nos perguntavam assim, onde eu posso escrever uma receita que encontraram num painel? Não tinha lugar para essa escrita, né? Então, eles tinham só cadernos de matemática, de história, de geografia, de ciências, era tudo muito padronizado, né? Como Geandra trouxe até na explicação dela, nesses formatos padronizados que a gente está acostumado a vivenciar nas escolas. E aí, eu conversando com as crianças, nessa pesquisa de doutorado, nós fomos entendendo que
haveria necessidade de um espaço livre e espontâneo para a expressão das crianças, que não fosse algo determinado por um agente externo para que ela pudesse, então, realizar um ou outro registro. E aí, então, observando também as escolas, as paredes das escolas, né, a gente pode observar que são paredes sempre muito riscadas, as portas dos banheiros, as carteiras, né, onde os estudantes, né, vivenciam ali o processo da sala de aula. Esses espaços sociais também são muito marcados. Isso chamava a minha atenção também no processo de pesquisa, por entender que haveria, então, uma necessidade de expressão do ser humano para além daquilo da escola, né? Então, aquilo que a escola estava ali trabalhando e desenvolvendo, poxa, não estava dando conta, então, da necessidade humana de se expressar. E aí a gente cria esse recurso, inicialmente metodológico para a tese, né, como recurso metodológico, em que a gente trabalhou ali com as crianças no desenvolvimento da pesquisa, para em seguida, em sala de aula, como professora alfabetizadora, no primeiro ano do ensino fundamental, em 2018, 2015, 16, 17, 18, a gente foi ali condensando e organizando uma metodologia a partir desse recurso. O alcance hoje dessa metodologia, ele é para mais de 8.000 estudantes. Nós já temos aí, Jeane, uma formação de professores pautada nesses princípios, que nós vamos falar aqui do Diário de Ideias também, né? Pautada na dialogicidade, né? No entender ali o chão da escola, as necessidades reais dos professores e professoras. Então, nós já temos aí um contato com mais de 500 professores que vivenciaram e vivenciam a metodologia Diário de Ideias em sala de aula como um aspecto transformador dessa experiência. Então, hoje a gente está falando da metodologia aqui, mas a metodologia Diário de Ideias dentro da Universidade Federal de Uberlândia já se constitui um grande programa institucional, um programa que abarca diferentes ações, que no documento que a gente vai compartilhar com vocês, vocês poderão ter acesso também, que criações de materiais, dentre outras possibilidades. Ali tem uma foto representativa de uma formação de professores que ocorreu numa outra cidade, aqui em Minas Gerais, né, porque a gente atende Minas Gerais, temos trabalhos na Finlândia, no Canadá, em diferentes regiões também, para desenvolver diálogos profícuos com todo mundo aí que participa dessa experiência com a gente, né. Desenvolvemos aí o trabalho de enviar kits para as crianças, né, vivenciarem aí o caderninho que eu já vou contar aqui para vocês. Então, vamos lá. Em que consiste a metodologia Diário de Ideias, né? A metodologia Diário de Ideias, ela é uma ação pioneira no campo da educação, uma ação pioneira que traz os pilares da teoria da subjetividade de González Rey e os estudos de Mitjans Martinez no campo da criatividade para se efetivar enquanto uma prática pedagógica, enquanto uma prática profissional que desenvolve, sim, intencionalmente, uma forma de trabalho para garantir uma aprendizagem, para favorecer uma aprendizagem criativa da leitura e da escrita e de outras aprendizagens, porque amplia-se, né, o leque, a gente foca na leitura e na escrita, mas é muito amplo, e aqui pensando na leitura e na escrita como algo que nos acompanha ao longo da vida. Então, o grande objetivo da metodologia Diário de Ideias é favorecer, então, que a subjetividade possa ser, de fato, vivenciada, estar presente no contexto da sala de aula e da escola, porque a teoria da subjetividade, ela é um marco para a educação. Se ela é um marco, Raquel, para a psicologia, ela é um marco para a educação, e ela transforma vidas, e ela impacta, literalmente, o cotidiano, tanto a vida dos professores, docentes, como Geandra trouxe, como nós pesquisadores, quanto dos estudantes também. Então, a gente trabalha nessa perspectiva com a metodologia Diário de Ideias, dentro da teoria da subjetividade, como pilar, né, de todo esse trabalho desenvolvido, entendendo que essa criança chega na escola com toda essa produção subjetiva, com as vivências dela e de diferentes contextos sociais, mas a gente ainda não tinha nenhuma teoria que nos ajudasse, enquanto alfabetizadores, a lidar com essas produções simbólico-emocionais que eram vivenciadas na escola. Então, no campo da leitura e da escrita, hoje, os estudos que temos são
estudos fragmentados, né? Na nossa tese, a gente fez todo um trabalho, né, bibliográfico de entender como é esse campo. E a gente viu a fragmentação, ora se estuda o emocional, cognitivo, né? Então, assim, são coisas às vezes separadas, e quando traz o emocional, não dá conta de explicar a complexidade com que esse emocional vivencia, participa da aprendizagem. Então, questões como raça, etnia, posição social, tipo de organização familiar, tudo isso está presente no dia a dia, no cotidiano das crianças e na sala de aula. Dentro da aprendizagem criativa, Mitjans Martinez traz em seus trabalhos a personalização da informação, né? São 3 características essenciais, 3 características que se interrelacionam: personalizar a informação, então transformar a informação em algo próprio, aquilo que também participa da vida, confronta-se com o dado, ou seja, eu duvido, eu pergunto, eu questiono, produz ideias novas, né? Que geram essas ideias que transcendem aquilo que está posto. A diferença entre aprendizagem criativa, aprendizagem compreensiva, está nesse salto qualitativo da utilização, da geração para além daquilo que está posto, né? E dentro da metodologia de área de ideias e na nossa pesquisa com crianças especificamente, nós identificamos uma 4ª característica, que é a relação lúdica da criança com o aprender. Então, essa relação lúdica, a gente percebia que a criança tinha uma entrega, o tempo para ela, gente, ela não está preocupada com o tempo, ela se entrega de uma forma espontânea, gratuita, ela quer vivenciar aquele processo, né? E com a perspectiva aí do Diário de Ideias, a gente foi percebendo a expressão dessas crianças nessa forma livre para dizer aquilo que elas gostariam de trazer para nós, né? Então, a gente está invertendo um pouquinho a lógica da escola. Ela é disruptiva por isso, né? Porque a gente muda um pouquinho a ideia de que, então, assim, a BNCC e outros documentos, né, trazem aí as experiências das crianças, mas linkadas sempre aos conteúdos curriculares, né? Então, vai trabalhar, por exemplo, corpo. Crianças, o que vocês sabem sobre corpo? Então, assim, são situações pontuais da experiência da criança que vêm para o contexto da sala. Então, aqui a gente está trazendo outras possibilidades. Dentro dos objetivos de trabalho da metodologia Diário de Ideias, nós elencamos 4 para trazer aqui. Criar esses espaços de registros e investigação da escrita e da leitura do mundo da criança, né? Entrelaçar as propostas do trabalho pedagógico com essas experiências vividas, literalmente. Dar oportunidade às crianças à compreensão da leitura e da escrita como processos de comunicação, expressão e criação, né? Então, a escrita e a leitura para se comunicar. É uma linguagem que a gente também pode lançar mão para se comunicar com o outro, para nos expressarmos de forma autoral, protagonista. E contribuir com a expressão da criatividade e do desenvolvimento. Então, a metodologia Diário de Ideias, ela não é uma metodologia fechada, enrijecida, um caminho a seguir, que tem passos a serem, né, literalmente seguidos, mas ela traz princípios que conformam, que contribuem para as reflexões do cotidiano da sala de aula. Então, a gente trabalha nessa perspectiva ali com vários outros, mas aqui nós trouxemos alguns. O planejamento é colaborativo com as crianças. Acho muito interessante que Mitjans Martinez sempre traz no sistema didático integral aquela ideia, né, dos objetivos de aprendizagem ficarem guardados com os professores embaixo do braço, e as crianças, ninguém sabe quais são os objetivos de aprendizagem. Então, a gente está trazendo uma nova perspectiva de levar, então, as crianças a conversarem sobre os objetivos de aprendizagem, quais caminhos vamos seguir, o que vamos fazer para conquistar todo esse espaço. O diálogo, as linguagens, a escuta atenta, interessada, né, para as crianças, a autoria, protagonismo e a criatividade. Então, assim, eu vou falar um pouco desse escopo hoje, para a gente entender, e aqui eu trago um aspecto muito importante para o nosso simpósio, que trata sobre a prática pedagógica. Nós estamos diante de um trabalho que efetiva uma produção teórica no campo da educação, no fluxo das ações cotidianas da escola. Então, isso é possível a gente estar no fluxo, no cotidiano ali,
desenvolvendo pesquisas, né, conhecendo e aprofundando. Isso é a pesquisa real, né, quando ela impacta literalmente um campo de atuação. E aí um dos eixos do Diário de Ideias é que a gente busca em González Rey o termo cenário social da pesquisa, né, que é esse canal, né, de criar, né, Giane que falou aí, o espaço de pertencimento, né, o espaço ali geracional de vínculo entre os participantes. Nós criamos, então, um conceito dentro do Diário de Ideias, nessa perspectiva, que é a criação do cenário social da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, para isso, né, González Rey traz essa grande, importante citação com Mitjans Martinez, que a subjetividade da criança e seu mundo fora, né, da instituição educativa são como se não existissem para a educação escolar, o que expressa desconhecimento da importância dos processos afetivos para o desenvolvimento e a boa qualidade da aprendizagem infantil e no contexto escolar. E aí eu trago essa imagem, né, do Francesco Tonucci, que eu sempre gosto muito de retomar as imagens que ele traz, são muito, né, reflexivas, inclusive, né, a criança, né, onde está o mundo? Né, e tanta coisa dentro dela, e é onde está o mundo, né? Então, às vezes, a escola se apresenta, né? Ó, a criança, o mundo está aqui de fora, e é assim, né? Aquela questão da internalização e de outros conceitos, né, que a gente vê. Então, são imagens representativas que nos fazem pensar. Aqui, juntos, produzindo esse caminho da aprendizagem. Então, para que aprender a ler e escrever, crianças? Vamos conversar sobre isso, né? Isso, crianças de 6 anos, gente, né? Então, 6, 7, 8, hoje nós temos trabalhos desde a educação infantil até o ensino superior com a metodologia Diário de Ideias. Então, se o que já sabemos, o que queremos saber, são perguntas que mobilizam, que instigam. Então, aqui a gente tem a leitura e a escrita, a gente retoma a história da escrita com a criança, o mundo com escrita, o mundo sem escrita. E aqui a gente vai entrando, então, em 3 conceitos chaves do Diário de Ideias, que a gente chama de verbos de ações: experienciar, registrar e compartilhar. Experienciar tem a ver com o termo de experiência que González Rey traz, né, dizendo assim que é sempre uma produção atual, vivida naquele contexto que a gente está inserido. Então, ali também outra imagem representativa, né, que mostra essa pluralidade de produções, de ideias que os estudantes trazem para o contexto da escola. Então, implica sempre a produção de sentido subjetivo, a configuração subjetiva da ação de aprender. E essa experiência, esse experienciar, tem a ver com a imaginação, tem a ver com a cultura, tem a ver com as ideias, né? E tudo isso interligado às emoções que se expressam, né? Então, assim, quando Paulo Freire relata para nós como ele foi alfabetizado, o que marca para nós é o gato que passava nas pernas dele. Então, assim, lembranças da mãe ensinando para ele. Então, assim, os sistemas relacionais são importantíssimos no contexto da aprendizagem. Então, romper com a ideia da decodificação da escrita, a escrita pela escrita, a produção pela produção, né? O fim, né? O objeto como um fim. Não, aqui a gente está preocupado também com o processo, com esse viver. Então, a gente faz investigações com as crianças pela escola, então aqui vocês vão ver que as crianças vão entrar com força nos slides, né? Nessa apresentação. O Diário de Ideias, como esse recurso de um caderninho entregue para as crianças a partir de uma caça ao tesouro, que revela um momento investigativo, de encontro com as suas próprias ideias. E aí a gente pergunta para as crianças o que é um tesouro para elas. Tesouros são pedras preciosas, são ouros, realmente está vinculado a uma outra ideia. E quando a gente fala para elas assim, será que as nossas ideias são tesouros? E aí vem uma nova construção de possibilidades. Então, elas recebem esse caderninho em branco, não tem nada dentro dele, só páginas mesmo, coloridas. E a gente entra no segundo eixo, registrar. Aqui a gente entra no campo das linguagens, das formas de expressões humanas. Então, nós temos aqui colagens, pinturas, desenhos, escritas, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem da criança e muitas vezes a escola fixa em um determinado ponto para ensinar. Então, ou seja, é só escrita a partir de agora, ninguém desenha mais, a não ser que uma produção de texto peça um desenho ou uma atividade em si. Então, aqui a gente está diante de registros
que vêm de casa, são feitos na escola de uma forma muito livre e espontânea, que traz realmente os interesses, os gostos, as preferências das crianças. Aqui a gente tem todo um trabalho, né, que abarca a diversidade presente no nosso cotidiano escolar. Então, se a gente está falando de linguagens, a gente está falando de formas de expressões humanas, que são múltiplas, que são diversas. Então, aqui se constrói na relação humana, nas inter-relações com as crianças, e vamos construindo com elas esse sistema relacional baseado na confiança, em que o erro é um processo de aprendizado, e aqui a gente vai caminhando juntos. Então, não há correções no diário de ideias das crianças, é uma produção delas, é própria, né? Isso é feito com todo um trabalho com as famílias, né? Então, a gente faz todo um trabalho dessa construção do cenário social da aprendizagem que vai perpassar todo o ano letivo, né? Então, aqui, oficinas com as crianças, né? E como esses registros, né? Cada diário revela a singularidade das crianças e nos possibilita, oportuniza trabalhos com essas linguagens. Então, aqui a gente tem, né, algumas experiências sensoriais que as próprias crianças trazem de casa, um boldo, né, que é uma planta medicinal. Essa criança tinha em casa, a avó usava, então ela trouxe para compartilhar com o grupo chá de boldo, todo mundo experimentou esse chá. Então são vivências reais, né, e que partem desse cotidiano das crianças. E aí a gente vê a autoria no processo da escrita das crianças. Então crianças que no início do ano, terceiro ano agora a gente está falando, né, essas crianças que estou mostrando para vocês, que não liam, não escreviam, e no contexto da pandemia foram extremamente prejudicadas por todo o processo vivenciado, começam a se identificar como autoras. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, o que você quiser. E aí, gente, vem muita coisa. Então, a gente chega no compartilhar. Esse compartilhar é o momento em que a gente traz a dialogicidade, o diálogo como eixo central. E aí, nosso querido professor Fernando Gonzalez Rey traz, né? O diálogo não é apenas escutar, ele é a capacidade de gerar para o outro um espaço compartilhado que nos toca na diferença e nos toca também na projeção. Muito importante a gente pensar nessa dialogicidade. Então, como colocar isso em prática? A gente pensa nas rodas dialógicas. Então, a gente efetiva semanalmente rodas dialógicas em que as crianças compartilham pelas várias linguagens, seja por vídeos, por áudio, por registros no diário, por objetos tridimensionais, aquilo que elas gostariam de trazer para o contexto da sala. Assim como a formação com as famílias, que nessa presença da família no contexto de aprendizagem das crianças. Então, a gente chama essa família para ser parceira do processo de aprendizado. Então, muitas famílias começam a registrar nos diários das crianças para fazer aquela coisa perfeita, né? Assim, que as famílias têm a concepção do que é perfeito, ideal, né? A professora vai gostar dessa forma, e a gente vai desconstruindo, trazendo novas possibilidades de repensar. Então, é um trabalho que abarca muito a escola como um todo. Então, as rodas dialógicas, elas oportunizam, né, a romper com essa ideia passiva de educação, a criança esperar aquilo que vai ser colocado para ela no dia. Não, ela já chega na escola com um plano de ação. O que eu vou levar para compartilhar e o que eu gostaria de vivenciar na escola. E aí a gente vê o exercício da condição de agente e de sujeito da sua própria aprendizagem, que é uma busca que a gente tem, né? A nossa ética com a educação é essa, né? Tornar as crianças potentes aí no seu processo de aprendizado. E as rodas nos favorecem oportunidade de conhecer essas crianças, então, muitos problemas relacionados ao contexto da família, que são vivenciados pelas crianças, eles são compartilhados na roda, e nós podemos fazer intervenções, inclusive, de diálogos com essas famílias, de chamar ali, olha, vamos juntos pensar possibilidades. Então, as rodas é uma grande oportunidade, não só as rodas. Quando eu falo roda, eu estou falando de qualquer momento dialógico que acontece no contexto da sala de aula. E o principal, planejar nossas ações de forma conjunta. Então, aqui a gente observa as crianças ali, uma família, né, com a criança, a família vai para a escola, desenvolve ações na escola, as crianças trocam o tempo todo ideias, né, o diário está sempre presente. E aí é um espaço, então, que a gente chama de espaço criativa criança, né, em que as crianças vão compartilhando entre elas, criando novas situações de aprendizagem também.
Então, cada diário é singular e as crianças têm projetos também singulares em que elas apresentam, elas compartilham, elas constroem juntos. Então, sim, é muito colaborativo o trabalho desenvolvido. E para ilustrar, eu trouxe um vídeo aqui para a gente falar, conhecer um pouquinho, a partir da voz das crianças, o que é um pouquinho do Diário de Ideias. Raquel, você só me fala se o áudio está ok. Um minutinho. Quero dizer que você completou os 20 minutos, tá? Também sabem voar. Eu abro uma porta e Diário de Ideias apresenta a nossa roda. Com vocês, Ana Lu. Na nossa roda, a gente compartilha as ideias, sentimentos, comida preferida. Assim como nossas ideias, os outros podem falar, os outros podem criar um monte de coisas. Agora a Sofia vai continuar. A gente tem uma coxa de retalhos que fazemos de uma roda, né? Que significa tipo uma conexão. Cada costura é junto e tem cada pano diferente um do outro. Continuando com o Henrique. Aqui é a nossa designação. Aqui a gente compartilha várias coisas, coisas que a gente fica sentindo, coisas que a gente gosta de fazer, uma ideia atrás da outra. Eu vou mostrar para vocês uma ideia de um colega nosso chamado Matheus. Vou circular aqui para vocês, vou mostrar. Ele criou sobre países, que ele mostrou sobre, que desenhou as bandeiras da América do Sul, da América do Norte, da África. E com isso a gente vai aprendendo mais, criando mais ideias, crescendo, aprendendo mais coisas. E mais uma coisa, uma pessoa foi criar dessa caixinha, que de expectativa foi para a realidade da pessoa. Vamos ver o que cada colega consegue colocar no seu diário. O meu é comidas preferidas. O meu é cores. O meu é passeio. O meu é esportes como futebol, ideias e pistas. O meu é homenagens por pessoas que eu gosto. O meu é criatividade. O meu é animais. Nossas ideias são nossos tesouros. Venha fazer parte com a gente. são tantas as cores, são nuvens e Bom, e já indo para o encerramento, tá, Raquel? Fica tranquila. Aqui a gente, então, vê, né, que o diálogo das rodas, ele favorece o planejamento colaborativo, coletivo dentro da escola. Aqui algumas imagens desse acontecer das ideias em ação, então a leitura se transforma na receita de um bolo que é feito e compartilhado na turma. A ideia, então, de buscar cuidar da escola, né, catando lixo pela escola, então aí a gente vai efetivando essas ideias, isso no registro, né, nos diários. Aqui uma ideia de uma estudante no contexto da pandemia, em que falou que se a gente levasse cartas para o hospital, para pacientes que estão internados, então virou uma grande parceria hoje do programa Diário de Ideias, que é ir ao hospital, levar cartas para as crianças e fazer esse momento de trazer cartas também dos pacientes para as crianças. Então, a escrita viva, movimentando, né? E aqui, para finalizar, eu trago, então, essa ideia tão presente na aprendizagem da leitura e da escrita como processo de criação, de expressão, de comunicação. E aqui, uma citação do Paulo Freire, né? Que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, em um determinado momento, tua expressão seja a sua própria prática. Então, é isso que a gente está tentando exercitar cada vez mais. Aqui algumas referências principais, né, do trabalho, e aqui também um QR Code para acesso aí também aos materiais que a gente tem dentro do Diário de Ideias. Muito obrigada. Nossa, gente, que coisa mais linda essas duas apresentações.
Eu estou assim encantada e eu estou com um papel agora nos próximos, deixa eu ver, os próximos 15 minutos para fazer as minhas considerações como problematizadora dessas questões. Então, eu acho que, nossa, eu estou assim realmente encantada com o trabalho de vocês duas. E assim, nesse papel de problematizar, eu vou trazer algumas ideias. Aliás, tenho que começar dizendo. Pode passar a próxima, por favor. Eu tenho que começar dizendo da maravilha das duas apresentações. Então, assim, acho que vocês, nossa, foram. Eu não sou criativa, você pode ver que a que eu fiz é bem assim, simplista, né? Mas, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês antes de focar exatamente nas questões. É que, assim, quando a gente trabalha com essa perspectiva crítica, a gente configura sentidos subjetivos dos sujeitos que são impactados pela ideologia. Então, assim, por que eu estou chamando a essa discussão, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar? Porque a conscientização do Paulo Freire, esse processo de tomada de consciência, a desideologização proposta por Inácio Martim Baró e a perspectiva do sujeito, que são 3 perspectivas críticas que a minha tarefa como pesquisadora nessa área foi aglutinar, elas coincidem muito com a perspectiva do ser que aprende, do sujeito que aprende, que o Fernando Gonzalez Reis sempre nos incultou, né? Quer dizer, é olhar para o sujeito e como ele se desenvolve na relação com o processo educativo. Então, assim, esse é o foco que eu quero trazer na conversa com vocês. Eu vou marcar meu tempo, são 9h44, eu tenho só 15 minutos. Então, eu queria pedir para alguém levantar a canetinha quando eu tiver passado os 15 minutos, tá Você está bom? me vendo? Estou te vendo, Luciana, pode ser você. E aí, assim, vamos lá. O que eu quero chamar a atenção? Pode passar o próximo. Que essas duas ideias, a ideia da formação continuada e do diário de ideias, elas estão, na verdade, absolutamente interligadas, né? Porque para você criar uma possibilidade de alfabetizar a partir da participação ativa dos sujeitos, como é o caso da proposta da Luciana no Diário de Ideias, precisa de uma formação. Então, os professores precisam se ressignificar no papel de ensinar, né? Pode passar o próximo, por favor. Aí, assim, o que eu chamo a atenção na formação continuada? Primeiro, essa formação que promove o avanço na consciência, né? De uma perspectiva. Deixa eu ver em português aqui, porque eu traduzi, mas no fim eu mesmo estou lendo em espanhol, não dá, né, gente? Aqui, a importância, então, de que os professores também avancem ou tomem consciência do seu papel na leitura da conjuntura da vida dos seus estudantes e de si mesmo. O que aconteceu na pandemia é que os professores sofreram tanto quanto os estudantes, posso até dizer até mais, por outras questões, não pela ausência da escola tão somente, mas assim, porque eles enxergaram muitas coisas que a rotina do dia a dia na sala de aula não nos permitia enxergar. Por exemplo, a desigualdade social. Então, as crianças morrendo de fome eram estudantes deles. E durante muito tempo eles não enxergavam isso, porque ali eles estão na sala de aula como alunos, entre aspas. Paulo Freire nem fala alunos, ele fala estudantes, né? Que já tem uma perspectiva de um sujeito que age, né? Aí, assim, outra coisa, quando a gente discute com os professores, forma os professores no sentido de que a Jane provocou, eles começam a tomar consciência do impacto da vida cotidiana nas crianças que estão diante deles. E aí eles ficam completamente desamparados em relação ao que fazer. Porque a gente escuta muito, quer dizer, eu não vou dar conta, isso é uma coisa que está conjuntural, eu não consigo lidar com a pobreza, eu não consigo lidar com a violência doméstica, eu não consigo lidar com as experiências ruins dos meus estudantes. Mas a gente precisa reconfigurar esse processo educativo e chegar perto das crianças, chegar
na vida deles, para trazer a vida deles para dentro da escola, que é uma coisa que o Paulo Freire fala, ó, há mais de muito tempo, né? E o Fernando também sempre chamou a atenção dessa cisão. Quer dizer, a escola não tem um sentido de vida para as crianças que estão frequentando. Aí, assim, a minha pergunta, a minha questão, na verdade, não é nem pergunta, é exatamente como realizar as transformações sociais por meio deste desenvolvimento integral de sujeitos ativos e criativos. Assim, a escola ela não pode mais ser conteudista. Ela não pode mais olhar só para a transmissão de conteúdo. E eu acho que quando passou a pandemia e os professores voltaram para a sala de aula, eles voltaram tentando recuperar conteúdo. E o que a gente fazia aqui era exatamente chamar a atenção para o que as crianças e as famílias viveram, e eles mesmos viveram nesses 2 anos que que ficamos todos ameaçados pela pandemia. Aí, uma questão que eu coloco aqui é que subjetivizar a educação é produzir sentidos. E por que as crianças não entendem a razão de tanto conteúdo na escola? Então, a experiência, por exemplo, da Luciana é uma experiência que faz com que a vida deles entre para a sala de aula. E fazer isso exige uma formação continuada dos professores. Então, esse seria o primeiro ponto que eu destaco aqui. Aí, o segundo, que eu chamo a atenção aqui, pode passar para o próximo, por exemplo. Aí. O segundo é uma formação que mobiliza. Então, ela mobiliza tanto as crianças quanto os professores. E ela tem como meta, como objetivo, o significado da escola para a vida. Então, assim, sempre a gente observa, a gente questiona com professores e estudantes e famílias que muitas vezes as crianças são infelizes para ir para a escola, né? Elas não querem ir para a escola, porque a escola não tem aquele sentido que a gente está imaginando que possa ter. Então, a escola não significa para eles alguma coisa importante. Eu acho que esse é um desafio para nós, né? O professor que proporciona uma aprendizagem subjetiva garante uma formação continuada e garante para si, para os estudantes, uma formação que faça sentido, é um outro ponto importante. O diálogo é importante e a mobilização dos sentidos por parte dos estudantes e dos professores como uma participação coletiva. A gente percebe, por exemplo, que a escola precisa definir um projeto pedagógico, mas define um projeto pedagógico absolutamente burocrático, quando o projeto pedagógico é, de fato, uma ferramenta participativa, onde todos os segmentos do contexto educacional possam, de alguma maneira, tornar a educação uma formação que mobiliza. Pode passar o próximo, por favor. Sobre o diário de ideias, eu achei assim. Achei muito interessante que você colocou aqui, o Luciano, e não estava no texto, que você diz assim, por onde surge, né, essa possibilidade de ferramenta, como o Fernando sempre coloca, um instrumento que nos ajuda a materializar uma outra forma de educação, né? E você coloca essa questão de todos os espaços da escola terem algum recadinho. Eu achei muito bacana isso, porque, de fato, é assim mesmo, né? Quer dizer, tem recado nos banheiros, tem rabisco nos muros, e por que isso não se traduz numa possibilidade mais livre de uma introdução para além dos caderninhos de caligrafia, o caderno de matemática todo encapadinho? Aliás, hoje não está nem encapado mais, mas de qualquer maneira, cada disciplina tem o seu, né, instrumental fechado ali, o seu material fechado, e a criança tem pouco espaço para criar. Então, assim, a criatividade é uma manifestação da subjetividade. E eu acho assim muito lindo toda a produção da Albertina em relação a essa criatividade, porque ela é absolutamente dissonante de todo o conteúdo que se apresenta na ciência hegemônica, né, em relação à criatividade como alguma coisa que pode ser medida, como alguma coisa que vem, né, enfim, não quero nem me aprofundar nesse... Mas, assim, é uma coisa simples de que a manifestação da subjetividade ela favorece o desenvolvimento do sujeito criativo. Por quê? Porque ela se liga,
na experiência, na emoção e na vida concreta de todos os sujeitos. O sujeito se sente pertencente porque ele está ali, ele está sendo respeitado e entendido dentro do contexto social que ele vive. E eu acho que quando um sujeito singular se manifesta sobre si mesmo e sobre sua vida cotidiana, eles passam a sentir que a escola é um espaço onde ele pode estar como pessoa, como sujeito, e não como um aluno numa sala de aula apenas. Pode passar o próximo, por favor. Esse diário de ideias livre criativos que não se materializa, ao menos, que estejam... Aí, deixa eu ler direito agora. O diário de ideias livre e criativos, ele não se materializa, ao menos que sejam oportunizadas experiências para que eles colocam. Então, o trabalho da Luciana, quando faz as rodas de conversa, quando coloca e permite que a criança escreva, que ela fale sobre a vida dela, etc., ela tem possibilidade de fazer toda essa integração entre o que ela vive fora da escola e o que ela pode viver aqui dentro da escola. Aí eu fico pensando assim, uma revolução, né, educacional a partir dessas ideias, simples assim. Como que a gente vai oportunizar essa revolução nas escolas? Porque é uma resistência muito grande à mudança, gente, é muito grande. Mesmo com a pandemia, com todo o trabalho remoto, depois o retorno, com uma avaliação que foi feita de como as crianças estavam em defasagem. Mesmo assim, a resistência à mudança ainda é muito grande. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria de ouvir vocês, né? A pessoa que aprende é um agente ativo, mas ela precisa agir, ela age em função das oportunidades que estão colocadas ali, e a escola não oportuniza. Ela não oportuniza. Aí, pode passar para o próximo. Aqui eu acho que tem até um erro aqui no espanhol, mas assim, muitas vezes a criança não consegue se expressar. Ela não consegue falar sobre si mesma, ela não consegue falar sobre a sua vida. E uma das coisas que nós, da psicologia escolar, fazemos com os professores, com as crianças nas escolas, é exatamente criar um vínculo afetivo de confiança e de pertencimento para que a criança consiga falar sobre ela e sobre a vida que ela tem cotidianamente fora dali. Então, assim, para refletir, para dialogar, é preciso ter o espaço, mas é preciso também ter o vínculo. E aí eu acho que esse vínculo, essa ligação entre o professor, a professora, a psicóloga, a pedagoga escolar, etc., precisa estar mais consistente para a criança poder se identificar o que ela sente e expressar o que ela sente, que eu acho que é isso que é o propósito desse processo de diálogo e de reflexão. Pode passar para o próximo. Acho que acabou, né? Então, volta para esse último aí. Não, acabou já. Então, tudo bem. Então, vamos lá. A única coisa que eu queria dizer é assim, fixar de que para nós oportunizarmos essa perspectiva crítica, a gente precisa batalhar muito em relação às resistências. E eu acho que quando a gente encontra a resistência na estrutura conjuntural da escola pública brasileira, estou falando mais da escola pública, a gente meio que desanima, né? Então, a minha questão para vocês é exatamente essa, quer dizer, como nós vamos conseguir colocar dentro da escola, de uma maneira disseminada, essas perspectivas revolucionárias, do meu ponto de vista, que fazem com que o sujeito que aprende seja, que o ser que aprende, que o Fernando sempre falava, o ser que aprende seja, de fato, um sujeito livre, criativo e que consiga entender o sentido do processo educacional. Eu acho que é isso que eu queria problematizar de início com vocês. Agora, nós temos 25 minutos para dialogar. Vamos lá, Jeane. Vamos lá, né, Luciana?
Eu Quer vou começar? começar, Lu, e aí você na sequência, né, complementa, quer dizer, continua. Eu vou do que a professora traz, eu vou trazer duas questões, porque as outras eu acho que a Lu vai trazer mais na fala de área de ideias. A primeira questão que ela traz é, por exemplo, no momento, aliás, que acabou sendo intercaladas nessa última, que ela faz uma síntese, porque ao falar do desafio de como, né, isso pode se concretizar em termos de escola pública, né, e aí quando a professora traz isso, eu visualizo os desafios também que nós tivemos, por exemplo, no diálogos. Por quê? Porque passamos mais ou menos, eu diria que quase 40% do início da formação tentando trabalhar essas subjetivações que as pedagogas traziam, e elas, então, porque eu também trabalho como pedagoga escolar, e a gente trabalha bem na linha de frente com esses desafios, porque às vezes a gente brinca que a gente vai lá para colocar o dedo na ferida, daquilo que às vezes tenta se colocar para baixo do pano, né? E a gente tenta trabalhar com uma perspectiva bem dentro com a professora Mitjans, né, Albertina, né, defende, que é da aprendizagem criativa, aquela aprendizagem, né, que requer toda essa mobilização e produção de sentidos, e às vezes se incomoda. Eu acho que um dos grandes desafios, professores, primeiro, a gente não pode perder de vista, né, a função social da escola. Apesar da escola ainda ser muito questionada, né, por muitos, devido a toda essa situação, ela ainda tem um compromisso que ela não pode, né, se eximir, né, de contribuir com a formação cultural, histórica e social desse indivíduo a qual ela recebe, né? Então, e outra coisa também muito importante que a gente levantou no processo formativo é que quando a gente fala escola, a gente pensa na estrutura física, mas a escola somos todos nós que estamos lá. Então, eu, enquanto profissional, enquanto pedagoga escolar, se eu não me mobilizo em tentar, de alguma maneira, pelo menos inquietar esse processo, eu também estou sendo conivente com aquilo que eu não quero, vamos dizer assim, que é essa escola reprodutora, né, que muitas vezes está ali para silenciar, mas com a senhora, quando você traz a importância de dar voz, né, de dar voz e dar a vez a esse estudante, a esse professor também, porque no longo da história, às vezes, vamos dizer assim, ele é culpabilizado, muitas vezes, ele é culpabilizado porque não faz, porque não chega, mas às vezes também ele é vítima. Às vezes também ele está ali sustentando toda uma estrutura, uma macroestrutura, né, a subjetividade social, tanto dos seus espaços próprios, daquela escola, como também da própria comunidade onde aquela escola está inserida, né? Então, eu acho que a importância é um desafio, mas a gente precisa começar. Porque quando a gente mobiliza, e precisa começar por nós mesmos, e isso eu posso dizer que a teoria da subjetividade, no meu processo de doutoramento, mas também no meu processo de constituição e formação, porque também nós estamos em processo de formação. Eu sei que a palavra formação ainda incomoda, né, porque dá a ideia de formatar, né, e que não é dessa perspectiva que a gente fala, mas enquanto a gente não tem um outro termo mais apropriado, a gente vai usando ele, né, e tentando com isso fazer a significação. Mas a questão é que nesse meu processo de formação, eu também, a teoria da subjetividade, ela me convocou também a esse compromisso, enquanto profissional dentro do meu espaço de trabalho, pensar o que é que eu posso fazer diferente. E aí é um desafio, mas se eu começo em meus pequenos espaços, por exemplo, como pedagoga escolar, eu tenho o meu contato com a formação dentro da escola desses professores, né? Então, se ali naquele pequeno espaço, numa conversa, numa orientação com aquele professor, na maneira como aquele professor chega para mim, às vezes inquietado, angustiado, porque não consegue fazer aquele aluno avançar ou não sabe o que fazer, e eu ali acompanhando aquele professor, eu, de alguma forma, naquela dialogicidade, eu inquieto ele, mas eu também, junto com ele, caminhando ao lado dele, porque eu achei muito importante, professora, quando você traz certo, a gente inquieta o professor e depois, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mais desesperado,
E agora? Eu vi o problema, enxerguei, o que que eu faço? Né? Então, a ideia, é por isso que o Diálogos colocou tanto o encontro individual, o encontro coletivo e um plano de ação. E eu não trouxe, mas esse plano de ação, aquelas pedagogas que quiseram colocar em prática, eu acompanhei. Eu acompanhei no sentido de, junto com elas, pensarmos possibilidades de solução para os nós, ou possibilidades de solução para aquilo que poderia ser ajustado. Eu acho que, primeiro, que eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta mobilizadora, vamos colocar assim. E eu acho que interessante é que é uma pergunta para nos colocar para pensar o que é que eu, enquanto profissional dentro da escola, tenho feito para poder mudar esse quadro dentro das minhas possibilidades, dentro ali daquele objetivo do meu trabalho. Eu acho que um dos primeiros pontos é você, aí vamos pensar no cenário social, né, Luciana? É conhecer também de onde você fala, em que espaço você está, quais são as possibilidades que você tem. Por exemplo, foi um desafio colocar o diálogos pedagógico em prática. Chegou um momento que eu pensei até que minha pesquisa ia por água abaixo. Porque, além da pandemia, teve esses desafios. Nós fomos, por exemplo, no início do processo, muitas pedagogas resistiram bastante, né? Mas, se você acredita, o muito importante é você acreditar. Se você respira, muitas vezes, aquilo que você acredita, se o conhecimento ele passa a ser personalizado por você, ele passa a fazer parte do teu sistema subjetivo, da configuração subjetiva, você se mobiliza, né? Vai ter desafios? Vai, mas a importância é você, dentro do seu espaço, ir fazendo insistindo naquilo que é possível fazer. E aí, quem sabe, de voz em voz, de vez em vez, a gente consegue alcançar um número maior. Vou pegar o exemplo da Luciana, porque o meu está recente, diálogo pedagógico, fui agora. A Luciana, ela começou pequena, e olha a proporção que isso está alcançando, né? Eu acho que uma das grandes perspectivas é acreditar, é ter claramente não, mas ter claramente qual é o objetivo que você quer alcançar e qual é o tipo de escola de ser humano, né, e de sociedade que você acredita para você lutar por ela. Caso contrário, você não consegue em termos de nenhuma perspectiva e de nenhuma proposta de trabalho. Jeane, Yeah. então, nós temos assim, nós temos um monte de perguntas no chat super interessantes, inclusive. Logo, e aí a gente vai ter que falar mais um pouco aí. Eu queria só que Luciana tentasse rapidamente fazer um comentário e dizer assim: a gente sai de uma tese, de uma pesquisa, de uma publicação para uma política pública. Então, nós temos que fazer esse movimento. E, sem dúvida nenhuma, é isso que você colocou. A escola tem que ter sentido para as crianças. As crianças são os nossos termômetros, né? Do sentido que a escola tem para eles. Fala, Luciana. Nossa, muito obrigada, Raquel, aí pelas provocações, né? Jeane também pelas colocações, muito interessantes também. Eu gostaria, como Jeane já falou da função social, eu gostaria de chamar a atenção para o direito das crianças, à educação de qualidade também. Que educação de qualidade é essa? Eu acho que aqui, Raquel, o grande salto qualitativo são as políticas públicas mesmo. Assim, a gente percebe que entrar nesse campo é realmente, né, cuidar do que a gente está vivenciando atualmente, Como a Jeane falou, né? Começa pequeno, começa ali. dar vida ao que está sendo pesquisado. O que a gente está vendo aqui é a real possibilidade das pesquisas que efetivamos não ficarem armazenadas, engavetadas nas prateleiras ou agora online, né? Então, mas ganharem vida. Então, isso que a gente fez, né, de construir esse caminho metodológico, de organizar toda uma formação de professores, né, que a gente vem desde 2019 efetivando essas formações também de professores aqui na perspectiva do Diário de Ideias, nós já chegamos a impactar tantas e tantas pessoas. E qual é o nosso grande plano de ação, né, Jeane? O nosso grande plano de ação é realmente entender que há um impacto, há uma mudança importantíssima, que a teoria da subjetividade
de Gonzalez Rey, ela traz para o campo da educação. Isso precisa chegar aos variados espaços em que precisa estar para impactar de fato o chão da sala de aula. Nós estamos com formações que nós efetivamos em 2019 presencial, e nós fizemos rodas dialógicas com as professoras, porque aí a gente trabalha na perspectiva do diário de ideias, rodas dialógicas, ouvindo, e todo esse percurso metodológico. Criação de cenário social, né, tudo isso. E as professoras nos relatavam a conexão com aquilo que elas estavam ouvindo. Elas falavam assim para nós, Luciana, a sua internet está bem estável. Tem uma hora que você vai diminuindo, depois você acelera. Então, assim, se você puder concluir, aí a gente vai discutindo um pouco com as perguntas que estão no chat. Deixa eu tentar aqui, peraí. Melhorou? Ainda está instável, Tá, ela está né? mudando a frequência da sua fala. Frequência sonora, né? Intensidade sonora, né? Tá. Então, Raquel, a gente... Tá me ouvindo, pelo menos, assim? Tá bom. Vou desligar só um pouquinho a câmera para ver se estabiliza para eu finalizar, e eu já vejo aqui o problema da rede, tá? Então, assim, finalizando a minha fala, né, nesse sentido, é impactar mesmo, é trazer a mudança como agentes e sujeitos da ação de transformar. Então, Gonzalez Rey deixa esse legado para nós, e a gente sente a responsabilidade social de efetivar essas ações também. Muito obrigada. Muito bom. Agora, Bruno, vamos lá. Qual foi a seleção e o arranjo que você fez para os nossos interlocutores pelo chat? Olá, bom dia. Vamos lá, Raquel. Eu separei também um bloco de 3 perguntas ou 3 temas para a gente começar. Uma primeira é a pergunta da Lourdes Ilisastig. Ela pergunta assim: como romper, e é uma pergunta mais direcionada a Jeane, como romper com as políticas públicas que formam barreiras para a aprendizagem criativa? É uma pergunta que vai na linha da provocação que a Raquel fez agora há pouco, mas talvez levando para esse outro âmbito, a questão de políticas públicas e aprendizagem criativa. Uma segunda questão da Maria Fernanda Diogo, mais direcionada a Luciana. Ela pergunta assim: como conciliar o diário de ideias com os conteúdos que as crianças precisam se apropriar em cada etapa? Como associá-los aos conteúdos historicamente construídos? Isso tem relação também com outra questão da Jaqueline Ferreira, que ela pergunta da matemática. A matemática, muitas vezes, tem um caráter muito forte, lógico, formal. Como trabalhar nessa questão da aprendizagem e de outros assuntos desses tipos diferentes de aprendizagem, né? E uma terceira e última pergunta do Alberto Okada. Ele pergunta também para a Luciana: na minha pesquisa, usei a dinâmica em grupo inspirado no Design Thinking. Antes de atuar como recurso subjetivo para a construção do conhecimento e produção das ideias e novos sentidos subjetivos, fortaleceu o cenário social de pesquisa com riqueza das produções subjetivas, subsequente no uso do instrumento da dinâmica conversacional individual, com o participante que atuou na dinâmica de grupo. Você acredita que as dinâmicas em grupo podem ser um instrumento de pesquisa rico na produção de subjetividade, podendo inclusive avançar para um modelo de escolarização aberta com a participação da família e da comunidade? Você acredita que as dinâmicas em grupo, antes das dinâmicas conversacionais individuais, podem enriquecer a qualidade da subjetividade e da produção de inteligibilidade do pesquisador? Então, uma terceira questão
nesse nível mais metodológico das dinâmicas conversacionais, relação com a escola. Obrigada, Bruno. Eu vou passar para elas, mas eu queria antes dizer só uma coisa, que eu estou fazendo uma tradução do último tomo do Klaus Roskan sobre aprendizagem. E uma das coisas que ele está trazendo, e é exatamente o que o Fernando sempre colocou, a Albertina sempre colocou, a escola é pensada, planejada e executada por adultos, para as crianças, não pelas crianças. Então, o que acontece? Mudar esse sentido é uma tarefa enorme e temos que fazer todos parte desse processo. Passo agora a palavra para as duas para responderem as questões colocadas. Lu, você quer começar? Que aí aproveita a questão da sua internet. Então eu vou começar até ela se ajustar. Sobre a questão de romper com as políticas públicas, né? Relativas a políticas públicas, inclusive, que de alguma forma fomentam e pautam também o nosso processo de formação atual e dentro de uma história. Olha, eu acho que antes da gente querer romper com algo macro, a gente precisa começar dentro dos nossos espaços. Porque se nós formos esperar que política... E a gente também precisa pensar o que é que a gente entende por política. Porque a gente costuma muito falar de política se eximindo, esperando que governos, esperando que leis, esperando aconteçam. Eu não estou dizendo que elas não devam, por conta, né, de toda a normatização que existe, claro, mas nós precisamos, enquanto quem está dentro do chão, quem está fazendo a escola acontecer, aí eu retomo a minha fala de que a escola somos nós, de que a escola é esse, né, é essa rede humana. Então, assim, nós precisamos dar o primeiro passo, né? Nós precisamos pensar. Uma coisa que a professora Raquel trouxe, existe dentro da escola chamado projeto político pedagógico. A pergunta é, quando esse projeto vai deixar de ser burocrático para passar a ser uma expressão daquela rede viva ali dentro da escola? Começando por aí, já temos um rompimento, um primeiro rompimento, uma primeira mobilização. Né? Porque, às vezes, a gente fala, a gente teoriza, mas a gente distancia muito teoria e prática. E eu, quando eu estou falando isso, estou falando de mim, enquanto professora, enquanto pedagoga escolar, enquanto pesquisadora. Então, esses rompimentos, a gente precisa começar a olhar para essas pequenas ações que elas reverberam, para que elas possam também fazer barulho e começar a incomodar. Porque quando elas começam a fazer barulho, quando elas começam a incomodar, isso também nos possibilita espaços para poder a nossa voz também, a nossa voz em pedido de mudança, em pedido de reorganização das próprias ações dentro da educação possam acontecer. Porque se política pública mudar e a gente não mudar lá dentro, não acontece nada, só vão ser novas políticas. Se nós pegarmos, por exemplo, os estudos do Vygotsky, os estudos da Emília Ferreira e outros mais dentro da alfabetização que muitos utilizam, há quanto tempo se fala sobre mudança? Há quanto tempo se fala sobre perspectiva crítica no sentido de ações autônomas e autorais dentro da escola, e isso não acontece. Então, a gente precisa nos mobilizar dentro dos nossos espaços, para que também, dentro dos nossos espaços, nós incomodemos de uma forma que essas políticas também precisem ser mudadas. Porque o próprio Paulo Freire, e se a gente for também dentro do trabalho do Gonzales Reis e da própria professora Albertina, que está aqui conosco, né? Enquanto a gente ficar na zona de conforto, e às vezes essa zona de conforto ela é sedutora. Ela é sedutora porque ela não dá trabalho. Porque repetir o que já está pronto, fazer o que já está pronto, não dá trabalho. E, às vezes, ter que inverter o que é tido como lógica e buscar exatamente algo que possa ser viável para que aquele estudante que está sob nossa responsabilidade, olha só, está sob a nossa responsabilidade, consiga se desenvolver como um ser autônomo, crítico, que possa
se movimentar dentro de uma sociedade, né, precisa que a gente saia da nossa zona de conforto. A contradição, ela precisa vir ali para nos inquietar. Então, eu diria que um dos primeiros pontos é a gente, primeiro, não se não, não temer as políticas e o sistema aqui, porque o sistema sempre vai existir. Em cada época vai ter o seu, vai ter a sua coerção, vai ter o seu impedimento. A gente precisa ter muito bem claro para a gente quais são os valores que balizam a nossa ação e o que é que nós pretendemos enquanto ali aqueles agentes da educação. Acho que a gente precisa primeiro começar esse rompimento e essa mudança dentro das nossas práticas para que as políticas possam também serem mudadas. Assim, eu vejo por aí. As outras questões, como estavam muito relacionadas, não foi, Bruno, a questão do diário de ideias? Vamos passar para a Luciana, se ela conseguir. Nós temos 25 minutos. Eu não marquei, gente, quando que nós começamos a debater. Nós temos 25 minutos. O prazo final da nossa mesa é. Se a Luciana não conseguir entrar, eu gostaria de me atrever, né, a falar um pouco sobre essa questão da dinâmica conversacional entre a questão grupo, né, e a questão que o colega perguntou sobre a prática investigativa, né? Eu sei que ele perguntou em relação ao diário de ideias, aí a Luciana entrando, ela pode completar, mas eu vou falar um pouco da minha realidade, porque eu usei também. Então, inclusive, foi um tripé, reflexividade, né, dialogicidade e emocionalidade que esteve presente dentro do processo de nosso trabalho, as conversações dialógicas, né, enquanto eu estava ali, enquanto pesquisadora, foi de uma riqueza e importância enorme. E aí eu vejo, na verdade, uma retroalimentação, tanto na questão no grupo quanto na questão individual. Para mim foi muito importante, porque quando eu estava na conversação dialógica individual com uma das colaboradoras da minha pesquisa, elementos que ela trazia ali naquela conversação, servia também para que me munisse, vamos dizer assim, de informações sobre o processo dela que também poderia ser mobilizado no coletivo, ou vice-versa. Então, eu acho que não tem essa dicotomia, tem realmente o caminho que a pesquisa vai tomando, o caminho que a pesquisa vai né, seguindo, é que vai te dando a pista sobre quais instrumentos você precisa produzir, em quais intervenções você precisa intensificar, se você precisa intensificar mais encontros, por exemplo, individuais, uma conversação dialógica, ou se você precisa fazer mais encontros coletivos. Isso vai muito de qual é a tua intencionalidade enquanto pesquisador, porque isso é muito importante, não perder de vista os teus objetivos de pesquisa. Porque se você se afasta também demais dos seus objetivos de pesquisa, todas essas construções, todo esse instrumento também se perdem. Professora? Jane, eu acho que a Luciana, infelizmente, acho que ela não conseguiu voltar, né? Estou aqui, Raquel, consegue me ouvir? Conseguimos. Então, assim, tenta fazer um resumo de Ela, diálogo. mas ela ouviu? Ela chegou a ouvir? Então, eu ouvi um pouco da sua fala, Jeane, agora. Luciana, deixa eu só colocar para você aqui. Eu estava dando uma rolada aqui no chat, e assim, uma das pessoas, Maridalva Costa, ela falou para você compartilhar um pouco as dificuldades que você teve de implementar porque nem tudo é flor, né? Nem tudo são flores na sala de aula. Então, seria legal você fazer esse contraponto. Acho que a Jeane já. A Gente, informação. desculpa. O meu cachorro também sumiu um pouco, ainda bem, porque senão eu não podia falar. Oh, professor. Agora eu vou silenciar, você fala. E nós temos, gente, olha, são 10h21, nós temos um tempinho curto para terminar, 10h30 e 35 no máximo. E eu queria, quando você terminar, Luciana, que a gente colocasse uma palavra final para a mesa, para a gente encerrar esse espetáculo de diálogo que nós estamos tendo aqui. Tá bom? Vai lá.
Sim. Raquel, está me ouvindo direitinho? Sim? Vamos. Sim. Tá, eu vou manter um pouquinho a câmera fechada, porque realmente eu não estou conseguindo a estabilidade aqui, me desculpem, tá? Mas eu ouvi, né? Deixa eu tentar, vou tentar abrir, se ficar falhando eu paro, tá? De compartilhar. Nossa, são provocações que eu gostaria de ter comentado muitos aspectos aqui, mas principalmente um deles, eu vou voltar ao que a Raquel falou sobre fazer com as crianças. Né? Nós estamos precisando trazer para a educação a realidade vivida pelas crianças e as necessidades que elas têm aí de vivenciar a educação. Então, são com as crianças que a gente tem construído também os caminhos da pesquisa e os caminhos do diário de ideias, né? Os desafios são imensos, né? Os desafios começam desde a parceria ali com a família, porque a família realmente entende e vem para a escola com um desejo de Agora, uma educação que seja conteudista, né, que realmente foque nos conteúdos curriculares. Isso, cortou? Raquel, cortou? Bom, posso continuar? Raquel, está me ouvindo bem? Luciana, o Sim? processo é assim: você começa a falar, daí você começa a gaguejar, começa a diminuir, daí acelera, 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 e agora a gente está entendendo você. Então, se você puder ser bem breve, Então, para colocar suas ideias, pega no momento bom. é, eu ia tentar entrar aqui pelo celular, mas então vamos lá. Vou concluir as minhas ideias aqui, depois a gente continua também nos espaços conversando, né? Os desafios são desde conseguir a participação efetiva, o pertencimento de todas as pessoas que participam do processo de aprendizagem, as famílias, as próprias crianças, né? Nós já tivemos situações em que as crianças chegavam na roda sem nada para compartilhar, porque como a Raquel falou no início, é um exercício das crianças também a dialogicidade, se colocar no diálogo, e elas estão muito acostumadas a fazer para alguém, né? Sempre e que alguém peça. Então, é um desafio você trazer esse espaço cultural. E o maior desafio que a gente tem sido, na nossa experiência com o Diário de Ideias, as mudanças de concepções dos professores, que, como o Jeane colocou bem, tendem a buscar práticas que são mais tranquilas, vamos dizer assim, de se efetivarem. Né? Então, práticas, às vezes, que tem um material já pronto, que é só você seguir o material. E nessa perspectiva, você abre para criatividade, você abre para aquilo que é inusitado, que é inédito. Então, isso também rompe com o padrão de educação. Ô, Luciana, eu acho que a gente está com dificuldade de te ouvir, então a sugestão é que você coloque alguns comentários das dificuldades no chat, que assim todo mundo lê. E eu queria ver com o Bruno se tem mais alguma coisa importante que ele selecionou ali para a gente poder falar rapidamente até o final da mesa. Bom, talvez como uma possibilidade de uma reflexão final, considerando o adiantar da hora, tem uma curta consideração, reflexão do Sérgio Fernandes Sena Pires, que ele coloca assim: muito boa proposta de transformar em prática a teoria. Uma grande dificuldade de qualquer das diversas abordagens de origem histórico-cultural é a complexidade dos processos transformativos. Nem todo mundo, principalmente os gestores, percebem a capacidade transformativa dessas intervenções. Talvez uma forma interessante de finalizar é de que se falasse sobre essa qualidade transformativa, crítico-propositiva,
criadora desse referencial nas práticas profissionais de educação. Eu não sou professora de professores, mas eu trabalho com educação há muito tempo. E eu sinto exatamente que para você transformar, você precisa primeiro formar. E eu acho que é essa formação crítica que a gente, de alguma maneira, já foi colocado aqui pela Jeane, quer dizer, de alguma maneira a gente se acomoda e não sai do seu lugar de conforto e de repetir estratégias de um semestre para o outro, de um plano para o outro, e com isso as transformações praticamente não acontecem. Eu tenho 2 pontos aí para levantar, para aglutinar a perspectiva que foi colocada da dificuldade, que é exatamente você sair de uma prática que é situada num espaço pequeno para uma política. E aí a política reverberando na prática também. Então, assim, nós temos uma dissociação enorme quando a gente trabalha com essa questão da educação transformadora. E eu entendo que só pode acontecer uma mudança efetiva se as pessoas estiverem implicadas nessa mudança. E a implicação nessa mudança significa aderir por questões afetivas, emocionais, políticas, sociais, de mudar aquilo que está posto. Então, acho que a nossa tarefa, além de se concentrar única e exclusivamente no espaço educativo, é ela envolver a educação como uma ferramenta de transformação política. E eu acho que, nesse momento, a gente ainda está um pouco distante. Eu não sei se vocês queriam, Luciana e Jeane, ou outra pessoa queria complementar esse tema colocado aqui. Quer dizer, transformar é mudar uma realidade, né? Não é só fazer uma reforma, é fazer uma transformação que seja efetivamente uma mudança. Eu acho assim, eu só queria colocar uma observação, Bruno, a provocação que você traz a gente precisa também pensar o que é que a gente entende por transformação e por mudança, né? Porque se nós formos pensar dentro da teoria da subjetividade, essa transformação não é só simplesmente sair do ponto A para o ponto B. Ela implica, ela é muito mais complexa. Ela realmente ela precisa dos desafios, ela precisa do caos um pouco, que é exatamente quando você percebe, ou quando o grupo, né, percebe que o que realmente vinha sendo colocado em prática já não dá mais conta da demanda da realidade. Hoje nós temos alunos nativos digitais, os meninos já nascem com o dedo na tela. Então, assim, não dá mais para ficar bitolado ao livro didático, não que o livro didático não seja importante, mas a pergunta é o quanto eu, enquanto professor, enquanto escola, participo da produção desse conteúdo para poder trabalhar. Essa questão de pensar práticas, o diário de ideias, assim, dentro da escola, que aí, depois a Luciana, vamos trocar essa figurinha, né, Luciana? Tem muito a ver também como a gente pensou diálogos pedagógicos, implica em colocar todo mundo ali no processo autoral do seu processo, né? E aí, quando se fala nessa pergunta, nessa observação que o participante trouxe, Bruno, processo, já fala processo. Processo não é só agora, ele requer tempo, tem que começar, mas ele requer tempo. Então, essas mudanças, essas transformações implicam também desconforto, implica provocações e implicam também novas produções subjetivas ou reorganização de produções subjetivas já existentes sobre como a gente compreende aquela dada realidade. Obrigada, Jane, obrigada, Luciana. Apesar das controvérsias com a estabilidade, eu acho que a gente conseguiu deixar o recado. Nós estamos terminando a mesa. Eu queria simplesmente dizer que, isoladamente, ninguém muda nada, que as mudanças são coletivas, que as mudanças são movimentos, processo, portanto, e que a gente precisa se juntar e empurrar, forçar que essa política aconteça nas nossas escolas, porque nós temos muita gente defendendo a escola pública de qualidade, que é uma escola que transforma as crianças em pessoas íntegras, criativas, ativas e atoras, pessoas que são atores de sua própria vida. Eu queria terminar com um abraço para cada um e
cada uma que continuou aqui e dizer que esse evento está só começando, hein? Essa é uma primeira mesa temática, então vamos nos encontrar todos juntos por aí pelo caminho. Um abração e muito obrigada.